Sejam muito bem-vindos a mais uma sala de leitura. Hoje é a nossa sala de número 62 do nosso plano de leitura anual. Em 365 dias, nós teremos lido a Bíblia toda, lendo e interpretando os textos. Nós estamos respeitando como os textos querem ser lidos. No momento, nós estamos em mais uma leitura histórica que conta a história do povo hebreu, no livro do Êxodo, que é o êxodo, a saída do povo da escravidão do Egito. E hoje nós vamos iniciar aqui a história da passagem, onde o povo passa de uma vida escrava para uma vida livre, onde o anjo do Senhor passa também à meia-noite, ferindo todos os primogênitos, onde mais para frente o povo passa pelo Mar Vermelho. Enfim, tem muitos significados o livro do Êxodo e essa passagem que vai ser chamada de Páscoa. Vai gravando os detalhes aí, tá? Então, a Páscoa, nós conhecemos hoje como a Páscoa, aí já lembra logo do coelhinho, né, do chocolate, mas nada tem a ver com a Páscoa no original. A festa da Páscoa é a Páscoa do Senhor. É o dia em que o Senhor determinou que se comemorasse o dia da passagem. Bom, vamos ler um pouco mais sobre isso nos textos sagrados. Abra aí a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Façam as suas notas. No PDF que eu vou enviar hoje, eu vou estar falando um pouco, tá? Sobre isso que eu acabei de comentar com vocês, sobre esse evento aí da saída do povo do Egito, a instituição da festa da Páscoa do Senhor, e mais para frente também vai ser falado mais sobre isso. Bom, vamos fazer nossa oração e seguiremos então com a nossa leitura. Senhor, rendemos graças ao Teu nome. O Senhor é muito bom, misericordioso Deus. Tuas misericórdias se renovam todo dia e dura para sempre. Obrigado por estarmos aqui reunidos nessa sala de leitura, debaixo da Tua graça, com o nosso coração aberto, nossa mente ávida para ouvir a Tua voz e aprender. Lendo, aprender interpretando, aprender conhecendo a história do Teu povo. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, esse privilégio que é estarmos juntos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Êxodo, capítulo 12. E o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo... Lembra que ontem Moisés anunciou que viria a 10ª praga? Então, antes de acontecer isso, Deus já vai dizer para o povo, já vai falar como que eles deverão estar preparados para quando isso acontecer. Enfim, vamos aqui aos alertas de Deus. Então ele disse, versículo 2: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano para vós. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, tomará cada homem para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada casa. Então veja, este evento que está para acontecer, que é a saída do povo hebreu do Egito, ele é tão importante que ele dá início ao calendário judeu, que é diferente do nosso. Nosso começo de mês é janeiro aqui, né? Para eles é o mês que vai ser chamado aqui de o mês de Habib, que é um nome cananeu, e entre os da Babilônia é chamado o mês de Nissan. Só estou falando isso que vocês vão ver mais para frente também falando. Quando falar mês de Nissan, você já sabe que é o primeiro mês do calendário judaico. Então é tão importante essa saída, esse marco, que é como se estivesse zerando uma conta, né? Está começando a contar então a partir de agora. Este vos será
Esse mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano para vós. E é nesse mês, no dia 10 desse mês, que tomará cada homem para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada casa. Então, aqui está sendo instituído a festa da Páscoa do Senhor. Está só começando, você vai ver, fala mais sobre isso, tá? Versículo 4. E se a família for muito pequena para um cordeiro, que ele e seu vizinho mais próximo tomem, segundo o número de almas. Cada homem, conforme o seu comer, fará a conta para o cordeiro. Vosso cordeiro será sem defeito, um macho de 1 ano. Vós o tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia do mês. E toda a assembléia da congregação de Israel o matará à tarde, e tomarão do sangue e o colocarão nas 2 ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. A gente conhece hoje de batentes da porta, né? E comerão a carne naquela noite, assada no fogo, e pão ázimo, e com ervas amargas o comerão. Não comereis dele cru, nem cozido com água, mas assado com fogo, a sua cabeça, com seus pés e as suas entranhas. E não deixareis nada do que restar até a manhã seguinte. E o que restar disso, até a manhã seguinte, queimareis com fogo. E assim o comereis, com vossos lombos cingidos, vossas sandálias nos vossos pés e vosso cajado na vossa mão, e o comereis com pressa. É a Páscoa do Senhor. Páscoa, no original, quer dizer passagem. É a passagem do Senhor. Então ele está avisando o seguinte: vocês vão fazer isso, e quando vocês estiverem comendo, já comam vestidos e calçados, e com o cajado na mão, ou seja, prontos para partir, porque é o momento que o Senhor vai passar. Versículo 12. Vou mandar inclusive algumas anotações falando um pouco mais sobre a passagem, tá? No PDF de hoje. É importante que você que está assistindo aqui a gravação ou ao vivo, que entre nos nossos grupos. É por lá que a gente se comunica mais. Inclusive o canal do Telegram, que é um arquivo, onde ficam todos os PDFs desde o primeiro dia em que nós iniciamos essa leitura. Tá bom? Versículo 12. Porque eu passarei por toda a terra do Egito nesta noite, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto o homem como o animal, como do animal. E contra todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. E o sangue vos será um sinal sobre as casas em que estiverdes. E quando eu vir o sangue, passarei sobre vós, e a praga não estará sobre vós para destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memorial, e fareis dele uma festa ao Senhor. Por todas as vossas gerações fareis dele uma festa por ordenança eterna. Veja, essa festa, a festa da Páscoa, ela começa aqui, e todos os anos eles teriam que comemorar essa festa. Quando Cristo vem, ele comemora essa festa. Lembra que nós lemos nos evangelhos que quando chegou a semana da Páscoa, os discípulos perguntaram para ele: onde o Senhor quer que a gente prepare a nossa ceia? E Jesus falou: vai até tal lugar, chegando lá pergunte para um homem onde que o Senhor vai se reunir, e num cômodo acima daquela casa eles prepararam a ceia. E nesse momento o Senhor Jesus, ele institui, ele comemora, ele faz conforme diz os livros de Moisés. Isso entra como lei, isso entra como estatuto perpétuo, Jesus teria que cumprir. Só que Jesus traz uma nova forma de trazer à memória a libertação. Veja o texto, versículo 14. Este dia vos será por memorial, e dele fareis uma festa ao Senhor por todas as vossas gerações. Então, esse dia é para que vocês se lembrem da libertação, da saída da escravidão
para a terra do descanso, Jesus, ele institui a nova forma de comemorar e de lembrar, quando ele parte o pão e o cálice e diz: fazei isso em memória de mim. Comemorando a saída de todo o povo da vida escrava do pecado e a entrada na terra do descanso, que se chama Jesus Cristo. Ele é o nosso descanso. É muito legal quando a gente faz esse estudo sobre a ceia do Senhor. Inclusive, eu tenho 3 aulas que falam tudo sobre a ceia do Senhor. Como ela foi instituída, que é aqui no Êxodo, como Jesus deu a nova configuração, quem pode, quem não pode, o que os apóstolos falaram sobre isso, aquela questão sobre não poder participar sem discernir, enfim, tem 3 aulas que falam sobre isso. Em breve eu vou abrir para vocês a oportunidade, quem quiser, é claro, de entrar em uma plataforma que tem todos esses estudos com mais profundidade. Por ora, vamos nos ater à leitura dos textos e interpretando os textos, tá? Então, até então aqui o texto está dizendo, versículo 14, que este dia vos será por memorial e fareis dele uma festa ao Senhor, por todas as vossas gerações. Fareis dele uma festa por ordenança eterna. 7 dias comereis pães ázimos, até o primeiro dia. Afastarás o fermento das vossas casas, porque todo aquele que come pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa alma será cortada de Israel. E no primeiro dia haverá uma santa convocação, e no 7º dia haverá uma santa convocação para vós. Nenhum tipo de trabalho será feito neles, exceto aquilo que todo homem precisar comer. Só isso poderá ser feito por vós. E observareis a festa do pão ázimo, porque neste mesmo dia eu tirei vossos exércitos da terra do Egito. Por isso, observareis esse dia nas vossas gerações por ordenança eterna. No primeiro mês, no 14º dia do mês, à tarde, comereis pão ázimo, até o 21º dia do mês, à tarde. 7 dias não se achará fermento em vossas casas, porque todo aquele que comer o que estiver levedado, essa alma será cortada da congregação de Israel, seja estrangeiro ou nascido na terra. E não comereis nada levedado, em vossas habitações comereis pão ázimo. Então Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai um cordeiro, segundo vossas famílias, e matai a Páscoa. E tomareis um molho de isopo, e molhareis no sangue que está na bacia, e passareis na verga e nas 2 ombreiras da porta com o sangue que está na bacia. E nenhum de vós sairá pela porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. E quando ele vir o sangue na verga e nas 2 ombreiras, o Senhor passará sobre a porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. E observareis isso, por ordenança para ti e para os teus filhos para sempre. E acontecerá, quando estiverdes na terra que o Senhor vos dará, segundo o que ele prometeu, que guardareis este culto. E acontecerá, quando vossos filhos disserem: o que quereis dizer com este culto? Quando os vossos filhos disserem: o que quereis dizer com este culto? Que direis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou nossas casas, e o povo curvou a cabeça e o adorou. Então, Deus está instituindo essa festa, e ele diz o seguinte: daqui uns anos, quando seus filhos verem vocês comemorando essa festa e perguntarem por que dessa festa, por que da Páscoa? Então Deus disse que era para falar para os filhos que eles estavam celebrando naquele dia em memória do grande livramento que o Senhor tinha dado a eles. A gente percebe aqui que o Senhor desejava que os israelitas ensinassem os seus filhos a respeito de Deus e que levassem eles a celebrarem e jamais se esquecerem daquilo que Deus tinha feito por eles. Infelizmente, com o passar dos anos, o sentido da Páscoa se perdeu, né? Hoje você pergunta para uma criança por que da Páscoa, a criança vai falar que é por causa do coelhinho, por causa do chocolate.
Quando estiver chegando mais próximo à Páscoa, eu vou encaminhar para vocês um link que a minha esposa, a Cris, ela gravou um vídeo bem interativo, bem animado, com personagens explicando sobre a Páscoa. Muito legal para você passar para suas crianças, tá? Já está chegando, né, a Páscoa. Quando estiver mais próximo, eu envio para vocês esse vídeo, tá bom? Então vamos seguir aqui, versículo 28. E os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. E aconteceu que, à meia-noite, o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que estava assentado no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na masmorra, e todos os primogênitos do gado. E Faraó se levantou à noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e houve grande clamor no Egito, porque não havia uma casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e a Arão à noite e disse: levantai-vos e sai dentre o meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor como tendes dito. Também levai vossos rebanhos e vosso gado como tendes dito, e sai, e abençoai-me também. E os egípcios apressaram o povo para que os lançassem fora da terra com pressa, porque diziam: seremos todos mortos. E o povo tomou sua massa antes que levedasse, e suas amassadeiras amarradas em suas roupas sobre seus ombros. E os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés. Lembra que Moisés tinha pedido? Olha só. E pediram dos egípcios joias de prata, joias de ouro e vestimentas. E o Senhor deu ao povo favor à vista dos egípcios, de maneira que esses lhe davam o que pediam, e eles despojaram os egípcios. Então, o povo não saiu de mãos vazias, não. Saíram com todos os danos morais, né, daquela vida escrava que eles viveram ali. Versículo 37. E os filhos de Israel viajaram de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 homens a pé, além das crianças. E uma multidão mista subiu com eles, e rebanhos, e vacadas, e muito gado. E assaram bolos ázimos da massa que havia trazido do Egito, porque não estava levedada, porque foram lançados fora do Egito e não podiam demorar, nem haviam preparado para si algum alimento. Ora, a permanência dos filhos de Israel que habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, ao final dos 430 anos, aconteceu neste exato dia que todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta é uma noite a ser bem observada para o Senhor, por tê-los tirado do Egito. Esta é aquela noite do Senhor a ser observada por todos os filhos de Israel nas suas gerações. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela, mas o servo de cada homem comprado por dinheiro, depois que o tiver de circuncidado, dela comerá. Só tomar uma água aqui. O estrangeiro e o servo assalariado não comerão dela, e em cada casa se deverá comê-la. Não levarás coisa alguma da carne para fora da casa, nem quebrareis seu osso. Toda a congregação de Israel deverá celebrá-la. E quando um estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que todo homem seja circuncidado, e depois que ele se aproxime e a celebre. E ele será como aquele que é nascido na terra, porquanto nenhum homem incircuncidado comerá dela. Uma lei haverá para o que é nascido na terra e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Sobre as leis a gente já viu lá em Levíticos, né? Já tem as leis que regulamentam isso. Versículo 50. Assim fizeram todos os filhos de Israel, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão, assim fizeram. E aconteceu que, no mesmo dia, o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito por seus exércitos. Vamos para o capítulo 13. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: santificai-me todos os primogênitos,
todo que abriu a madre entre os filhos de Israel, tanto do homem quanto do animal, este é meu. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste dia, no qual saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão poderosa o Senhor vos tirou desse lugar. Não se comerá pão levedado. Neste dia, no mês de Abibe, vocês já sabem, né, que é o primeiro mês, o mês de Nissan, conhecido pelos babilônios dessa forma. Então, versículo 4. Neste dia, no mês de Abibe, vós saíste. E será que, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heveus, e dos amorreus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, que ele jurou aos teus pais que te daria, uma terra que mana leite e mel, que guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pão ázimo, e no 7º dia será uma festa ao Senhor. E comer-se-á pão ázimo durante 7 dias, e não se verá pão levedado contigo, nem ainda se verá fermento contigo em todos os teus alojamentos. E naquele dia mostrarás a teu filho, dizendo: isto se faz por causa do que o Senhor me fez quando eu saí do Egito. Gente, é muito importante vocês pregarem para os seus filhos. É muito importante vocês pregarem para as suas crianças. É muito importante. Muito importante. Versículo 9. E terá por sinal sobre tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, porque com uma mão forte o Senhor te tirou. Então, toda aquela festa seria por sinal na mão e por memorial entre os olhos. Então, quando eles pegavam daquele pão, quando eles participavam daquela festa, quando eles viam tudo aquilo, era para se lembrar do que o Senhor fez. Semelhante à ceia do Senhor, onde nós seguramos o pão e o sangue. Versículo 10. Por isso guardarás esta ordenança a seu tempo, ano após ano. E acontecerá que, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e aos teus pais, e te der, que tu separarás para o Senhor tudo que abrir a madre, e todo primogênito que vier do animal que tiveres, o macho será do Senhor. E todo primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro. E se não o resgatares, quebrarás o seu pescoço. E todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Então, aqui está dizendo que todo primogênito é de Deus. O primeiro filho, a primeira cria do animal, o primeiro filhote. Só que teria como resgatá-lo. Lembra? Nós já falamos sobre isso, sobre a lei sobre os resgates, está escrito em Levíticos 25. Eu vou mandar na anotação do PDF para você. Tem como resgatar. Mas todo primogênito era do Senhor. Versículo 14. E acontecerá que, quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: o que é isto? Tu lhe dirás: por força da mão o Senhor nos tirou do Egito, da casa de servidão. E aconteceu que, quando o Faraó não queria nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, tanto o primogênito do homem quanto o primogênito do animal. Por isso eu sacrifico ao Senhor tudo que abre a madre, sendo macho, mas resgato todos os primogênitos de meus filhos. Então, mais uma vez está falando: fale para os seus filhos, ensine os seus filhos. Versículo 16. E será por sinal sobre a tua mão, e por frontais entre teus olhos, porque com mão forte o Senhor nos tirou do Egito. E aconteceu o quê? Quando o Faraó havia deixado o povo ir, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte para o Egito. Então, quando o povo saiu do Egito, até chegar à terra prometida, era perto, não era tão longe. Mas Deus vai fazer o povo dar a volta. E ele tem um propósito nisso. Primeiro propósito é que no meio do caminho, se eles fossem direto, eles iam encontrar filisteus. E aí haver uma guerra. E talvez Deus está dizendo: esse povo
ia desistir, ia querer voltar, não ia querer encarar a guerra. Então, primeiro um exército vai ser preparado, né? Homens como Josué e Caleb, que vão liderar o povo. Mas isso depois de 40 anos. Bom, versículo 18. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. É sempre assim. Você vê que a Bíblia vai contando a história, mas depois explica como aconteceu. Então está dizendo que o povo vai rodear depois que vai chegar, mas aí ele volta um pouquinho e fala como aconteceu. Versículo 19. E Moisés tomou consigo os ossos de José, porque havia jurado solenemente aos filhos de Israel, dizendo: Deus certamente vos visitará, e daqui levareis os meus ossos. Vocês se lembram que José, antes de morrer, falou para o povo de Israel: olha, hoje vocês estão aqui no Egito, mas um dia vocês vão voltar para a terra de Abraão. Jurem que quando vocês saírem do Egito, vocês não vão deixar os meus ossos aqui. Gente, 430 anos se passaram e o povo foi fiel à promessa que tinham feito para José, né? Honestamente, eu não sei se os ossos dele ainda estavam ali, né? Talvez levaram o caixão, né? A cova. Não sei se, né? 400 anos, apesar que naquela época tinha todo aquele negócio de mumificar, né? Quando morria no Egito, embalsamava, passava produtos para resistir o tempo. Bom, o fato é que eles levaram o caixão de José, não deixaram lá no Egito, conforme eles haviam jurado. Então foi passando de geração em geração e cumpriram a promessa que fora feita a José. Versículo 20. E começaram sua jornada de Sucote e acamparam em Etã, na borda do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para conduzi-los pelo caminho, e à noite numa coluna de fogo, para lhes dar luz, para que fossem de dia e de noite. Ele não tirou a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite, de diante do povo. Vamos para o capítulo 14, seguindo assim com a nossa leitura histórica. E o Senhor falou a Moisés dizendo: Dize aos filhos de Israel para que voltem e acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, diante dele acampareis junto ao mar. Porque Faraó dirá aos filhos de Israel: Eles estão encurralados na terra, o deserto os encerrou, e eu endureci o coração de Faraó para que ele os persiga, e eu serei honrado sobre Faraó e sobre todo o seu exército, para que os egípcios saibam que eu sou o Senhor. E assim eles fizeram. Então veja, Deus primeiro falou: olha, voltem mais um pouquinho, fiquem acampados em frente ao mar. Por quê? Nesse momento eu estou endurecendo o coração de Faraó, ele vai perseguir vocês, achando que vocês estão encurralados. Mas é aí que eu vou manifestar o meu poder. Deus já tinha avisado. Só que o povo, quando vê que Faraó está vindo, treme de medo, né? É difícil confiar no Senhor. Tem que confiar, gente. Confie. Vamos fazer uma declaração pública mais uma vez? Coloque aí, ó. Eu confio no Senhor. Escreva nos comentários. Eu confio no Senhor. Coloca assim, ó, vírgula. Ou não precisa de vírgula, né? Que nunca irá falhar. Coloca aí, ó. Eu confio no Senhor, que nunca irá falhar. Ele não vai falhar. Confie no Senhor. Ele é fiel. Bom, assim eles fizeram, né? Versículo 5. E se contou ao rei do Egito que o povo havia fugido. E o coração de Faraó e de seus servos virou-se contra o povo, e eles disseram: Por que fizemos isso? Deixando que Israel saísse e deixasse de nos servir. E aprontou sua carruagem, e tomou seu povo consigo, e tomou 600 carruagens escolhidas, e todas as carruagens do Egito, e os capitães sobre todos eles. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e ele perseguiu os filhos de Israel, e os filhos de Israel saíram com o braço erguido.
Mas os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carruagens de Faraó, e seus cavaleiros, e seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E quando Faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios estavam marchando atrás deles, e eles ficaram com medo. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: por que não havia sepulcros no Egito, nos levaste embora para morrermos no deserto? Por que agistes assim conosco para nos tirar do Egito? Deus já tinha avisado, e o povo, terrível, terrível, terrível. Versículo 12. Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos sozinhos para que sirvamos aos egípcios? Então o povo está falando para Moisés: Moisés, a gente não falou para você, nos deixa lá? Pois melhor nos seria servir aos egípcios do que morrermos no deserto. E Moisés disse ao povo: não temais, aquietai-vos e vede a salvação do Senhor, que ele hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor lutará por vós, e tereis vossa paz. E o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que avancem. Mas tu, levanta o teu cajado, e estende a tua mão sobre o mar, e divide-o, e os filhos de Israel irão por solo seco pelo meio do mar. E eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, e eles o seguirão, e eu obterei honra sobre Faraó e sobre todo o seu exército, sobre suas carruagens e sobre seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver obtido honra sobre Faraó, sobre as suas carruagens e sobre os seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia adiante do acampamento de Israel, retirou-se e foi atrás deles. E a coluna foi de diante da face deles e se colocou atrás deles. E se colocou entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. E havia uma nuvem e a escuridão para eles, mas clareava a noite para estes, de maneira que não se aproximou um do outro durante toda a noite. Então, do lado onde estavam os egípcios estava a nuvem, ficou escuro. Do lado onde estava o povo de Israel estava a coluna de fogo, que clareava eles. Deus não deixou, a noite toda segurou ali, para que os egípcios não avançassem. Versículo 21. E Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar voltar por meio de um forte vento oriental durante toda aquela noite, e fez do mar terra seca, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar sobre a terra seca, e as águas eram para eles como um muro, à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os cavalos de Faraó e suas carruagens e os seus cavaleiros. E aconteceu o quê? Na vigília da manhã, o Senhor olhou para o exército dos egípcios por entre a coluna de fogo e de nuvem e incomodou o exército dos egípcios e torceu os eixos das rodas de suas carruagens para que eles andassem pesadamente, mais devagar. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor luta por eles contra os egípcios. E o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas venham novamente sobre os egípcios, sobre as suas carruagens e sobre os seus cavaleiros. E Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o mar voltou à sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram contra ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. E as águas retornaram e cobriram as carruagens e os cavaleiros, e todo o exército de Faraó que entrou no mar depois deles, não restou nenhum deles. Mas os filhos de Israel caminharam sobre terra seca, no meio do mar, e as águas eram para eles como um muro, à sua direita e à sua esquerda. Assim, naquele dia o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e Israel viu a grande obra que o Senhor fez sobre os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e no seu servo Moisés. Bom, é muito conhecida, a história da travessia do Mar Vermelho, não há muito o que falarmos, mas é uma história poderosa
e muito motivadora também. Esse é o nosso Deus. Uma pausa na leitura, amanhã a gente segue aí, continuando a história, rumo à Terra Prometida. Um abraço de fé e força, a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.